com Jesus? Amém. É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições, esse na estrada, e você já percebeu, estamos aqui totalmente diferente, né? Então eu vou te explicar o que está acontecendo. A gente gravou um conteúdo com um amigo assim, muito querido, e a gente encontrou muitos desafios, nunca aconteceu nada parecido. A gente começou a gravar lá em Caldas Novas, e começamos a primeira gravação, mas estava muito calor, os equipamentos não deram conta, então esquentou tudo e aí a câmera começou a travar. A gente falou, não, vamos parar tudo. Já estava com mais de meia hora de programa. A gente parou tudo, começou de novo. Começamos à noite, gravamos tudo e deu tudo certo. Mais de uma hora de conversa, o João, o querido, etc. Mas quando a gente foi ver o áudio, a gente não sabe o que aconteceu até agora. E a gente teve vários problemas com o áudio e em alguns momentos a gente conseguiu resgatar, outros a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes. Então, eu já estou fazendo essa introdução que é diferente, te explicar que alguns momentos aqui no vídeo a gente não conseguiu salvar o áudio, então vai aparecer para você algumas legendas e em alguns outros momentos a gente teve que fazer alguns cortezinhos. Então eu espero em Deus que isso te abençoe, porque o esforço para soltar esse episódio está sendo assim, fora do comum. Mas eu fiz questão porque eu fui muito abençoado por essa conversa. Então vou te pedir desculpa aí antecipadamente, porque vai ser um pouquinho diferente. A gente gravou ao ar livre, então tem muita gente conversando, era essa a proposta mesmo. Mas fique de olho, vem com a gente e a gente começa com a nossa apresentação do meu querido João Martins. Então, eu sou o João, casado com a Isabel há 38 anos, pai de 3 filhos, sogro de 3 filhas e avô de 8 netos. Tenho 59 anos e sou pastor de dedicação exclusiva há 37, quase 38. Isto porque foi tudo ao mesmo tempo, casamento, ministério, filhos, tudo. Então é um privilégio estar contigo. Casa da cidade? Bom, e sou pastor numa comunidade em Lisboa que se chama a Casa da Cidade e faço parte da equipa pastoral, a comissão pastoral lá da casa. Uma vez eu escutei uma pregação do João que entrou na minha alma, assim, né? Uma coisa muito forte. O título da mensagem era Um Homem que Jesus chamou de Pai. Ele fala, o homem que Jesus chamou Pai. E fui muito impactado. Então, o João é alguém com um arcabouço, assim, né? Teológico. Poderia conversar com ele sobre várias coisas, mas essa coisa da paternidade tem cada vez mais encontrado um espaço no meu coração. E eu acho que é por isso até que essa mensagem do João falou tanto comigo. E é por isso que eu escolhi esse tema para conversar com ele. Então, introduzindo essa questão, o José, que é o homem a quem Jesus chamou pai, é um homem a quem falamos pouco ou quase nada. Ah, eu acho que um dos motivos por que isso acontece é que a maioria de nós aprendeu, até por conta da nossa tradição, que vem mesmo da Igreja Católica Romana, a gente aprendeu a contar o nascimento de Jesus e as profecias em relação a Jesus a partir de Maria, que é apresentado pelo evangelho que Lucas escreve, né? Então a maioria de nós conta o nascimento de Jesus e a conversa que o anjo tem com Maria, e é muito por causa de Lucas. Mas se a gente observar a narrativa contada por Mateus, Mateus apresenta a genealogia e apresenta tudo a partir de José. As conversas que o anjo tem com José, os sonhos que José tem, os desafios dos primeiros momentos da vida de Jesus a partir de José. Então, nessa introdução, eu pergunto para o João por que que ele começou a enxergar a infância de Jesus a partir de José, né? Quando que ele deu esse start para sair dessa curva normal, que é olhar tudo a partir de Maria, começar a olhar a partir de José, e óbvio que a gente não quer vangloriar ou desprezar ninguém, a gente só quer entender a história como um todo e apresentar a história contada um pouco a partir de José, então, em relação ao Evangelho segundo Mateus. Então eu faço essa pergunta, João, quando é que você começou e por que você começou a analisar a história de Jesus a partir de Mateus?
Olha, é muito interessante. Isso até está escrito no cabeçalho dos meus apontamentos. Quem chamou a minha atenção em concreto para esta meditação foi o meu filho Marcos. O meu filho Marcos manda-me um link. Eu agora não lembro se era um áudio ou uma produção escrita do Ariovaldo Ramos, e diz assim: paizinho, lê o que ele escreveu sobre José, porque isso tem a tua cara e tu vais gostar muito disso, porque eu andava a falar disso. Olha, E portanto é um filho que me chama a atenção para um artigo, ou eu agora não lembro. eu vou procurar, porque eu também não vi. É. E foi aí que a coisa ficou assim bem mais clara para mim. É isso. Realmente a tradição cristã normalmente pensa muito mais em Maria do que em José, não é? A verdade é que há muito menos dados escritos sobre José do que Maria. Mas também sobre Maria os dados não abundam assim, não é? Até mesmo sobre a infância de Jesus, não há realmente muitos dados. Sim. E talvez a razão por que isso acontece até na tradição cristã é porque parece-me a mim que a ideia de um Deus com um perfil mais feminino é mais atraente do que, enfim. A Diana, né, isso já era. Exatamente. A ideia que as pessoas têm de Deus é mesmo um Deus que supra as suas necessidades, não é? E não um pai que nos ajuda a viver de acordo com a sua natureza e de acordo com o seu propósito e a refletirmos essa imagem como o texto nos revela. E para mim foi realmente importante perceber que muito daquilo que Jesus era, ele aprende com José. Até porque naquela cultura o homem tem um papel preponderante na formação dos seus filhos, né? Uhum. Com quem é que Jesus aprendeu a ler? Com José. Com quem é que Jesus aprendeu a ser um homem responsável? Com José. Com quem é que Jesus aprendeu a sua profissão? Com José. Uhum. A quem é que Jesus estava sujeito como criança, como o seu pai José? Sim. Quer dizer, a quem é que Deus o Pai recorre para proteger Jesus? A José. E para mim isso foi delicioso perceber isso. O papel importante de José na vida de Jesus. E aquele texto que diz, que nos lembra no Evangelho, que Jesus diz que ele só fazia o que via o Pai fazer. A minha pergunta foi: mas de que pai estamos a falar? E eu tenho a certeza absoluta que são os dois, porque para mim não faz sentido um Jesus obediente ao Pai do céu e um filho rebelde que não está sujeito ao seu pai. Até porque é mandamento, né? Exatamente. O primeiro mandamento com promessa tem a ver com a relação. Como é que Jesus faria que não dessa forma? Né? Então foi a partir daí que a coisa foi borbulhando e fomos construindo esse pensamento e ensinando em muitos lugares. Sim. E na narrativa de Mateus, né? O que mais te chamou a atenção, assim, no sentido o fato
O que você leu ali que mais te ganha com o teu coração, assim, a forma como José, antes você estava me falando, aquela ideia dele ter protegido a Maria, dele ter querido fugir em valor, porque a gente fica falando, e às vezes as pessoas estão tão presas a essa guerra de feminino masculino e não conseguem mais perceber a beleza do que está por Eu trás. acho muito bonito que o Senhor, quando estamos na narrativa bíblica, no processo de Maria engravidar, de Maria conceber, o Senhor fala primeiro com ela. É tão bonito, é respeito, é um, Não seria invasivo demais. não foi uma invasão. Maria, nós lemos o texto rapidamente, mas eu não sei quanto tempo aquilo durou. O que a gente sabe é que Maria diz: faça-se então em mim a tua vontade, Senhor. Quanto tempo isso terá durado? Eu não acho que isso tenha sido na manhã e à hora do almoço a coisa estava... Não, foi um momento em que Maria se dispõe a que a vontade do Eterno se faça nela. E só posteriormente é que o Senhor vai dizer a José aquilo que Maria já tinha declarado: faça-se em mim a sua vontade. Mas a partir desse momento em que Maria diz: faça-se em mim a sua vontade, e José assume a responsabilidade, toda a instrução do Eterno, Em relação do aos Senhor, primeiros. em relação à vida, eu acho, de Jesus, o Senhor fala com José. Toda a narrativa é o Senhor a falar com José, não é o Senhor a falar com Maria, é o Senhor a falar com José. Até porque na cultura em que isto está a acontecer, é assim que é. A única possibilidade cultural É assim, essa. é assim que é. É assim que é. E eu acho isso muito, muito bonito, porque José viabilizou tudo isso e assumiu a responsabilidade de tudo isso, os riscos de tudo isso. Não questionou Deus sobre isso. Bom, pelo menos a narrativa bíblica não nos diz. Sim, estou lendo aqui. A narrativa bíblica não nos fala disso, mas ele não contesta, ele está sujeito, está submisso e vai fazendo as coisas de acordo com a instrução que vai recebendo. Mas há outra coisa também que eu achei precioso mesmo, que é: o Senhor não diz tudo a José. Espera que José também participe no processo. Por exemplo, a instrução de levar o menino até ao Egito, na narrativa bíblica, não está escrito para que o menino fosse de noite, para que eles levassem o menino de noite. O que está escrito é que José resolveu levar o menino de noite. Quer dizer, isto fala da participação do homem, da necessidade do homem estar atento a como é que as coisas se podem fazer, mesmo depois de receber uma instrução de Deus, ter uma leitura periférica, aprender a ler, aprender a perceber, a participar verdadeiramente nos processos. Não é em português a gente usa, não é um pau mandado, não é um menino, também usam isso, sim. Não é um menino a quem a gente tem que dizer tudo. Eu não tenho dúvidas, Maria é uma querida irmã que nós precisamos de honrar e, enfim, a graça que ela recebeu, a responsabilidade que ela assumiu é inigualável, não é? É inigualável, é única. Mas José não é menos. José não é menos. Aliás, a gente vai ver José justamente neste processo até à idade de mais autonomia de Jesus, aos 12 anos. É José que assume a responsabilidade e é com José que Deus fala. Eu acho que a fé das Escrituras é uma fé de homem, para o homem.
Aham. e de preferência Deus fala com os homens. E isso para mim foi muito bonito. Por exemplo, já quando eles saem do Egito, o anjo diz que é tempo de sair, Aham. porque a ameaça já não existia, a ameaça de morte a Jesus Total. já não existia, e que agora governava Havia quem, morrido. Aham. exatamente, quem agora governava em Israel não era jamais uma ameaça para o menino. Ainda assim, ele quis saber quem era. E a Bíblia diz que Prudência. José, tendo considerado, tendo investigado, tendo conversado, Uhum. é o que diz o texto, Aham. tomou a decisão então de ir. Ou seja, ele ouviu o Senhor, mas terá tido relação com, eventualmente, outros homens, outras fontes de informação, Aham. para perceber a melhor maneira de fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Eu acho isso de muito bonito, o Senhor a interagir conosco, não, não nos poupando também à nossa responsabilidade, à nossa reflexão e eu diria até mais, à nossa participação Aham. nos processos. Então em José isso foi muito evidente. Aqui na versão que você usa aqui, a primeira expressão que ele usa para chamar José é José era justo. É, E aí eu lembrei de um momento em que não havia um justo. Então, assim, essa coisa de se José tivesse em Sodoma, a Aham. cidade não tinha sido queimada. aham, Ele era justo, ele era um homem justo. Então, a primeira característica dele é um homem justo. Então, eu sei que é igual você, que a gente está valorizando essa história e contando essa história. Eu fico imaginando assim, qual outro homem, incluindo nós dois, acreditaria nesse fato, assim, da esposa chegar e dizer, ó, tô grávida. Até que o anjo vai falar, José e tal, e ele pensa em fugir, aquela coisa. Então, assim, tudo bem, Ele não pensa em fugir, quer dizer, Não, sim, ele pensa em fugir, mas ainda assim a fazer de maneira a assumir ele a responsabilidade da gravidez de Maria. Sim, sim. Fugir em favor, não é fugir contra, né? Não, Fugir para poupar, não para para poupar Maria, que homem, então assim, que mulher sem dúvida. e que homem. Então assim, é esse conjunto que chama a atenção. Ao ponto dele ele tem tanta fé, tanto nela quanto no anjo, ele ouve aquilo e ele não põe em dúvida. É totalmente diferente, assim, por exemplo, quando o anjo falou com Abraão, com a Sara, e ela riu, aquela coisa meio, como, né? Ou como vai ser isso? Como a Maria, não que a Maria duvidou, né? Porque ela pergunta, como que isso vai acontecer? O José não tem uma pergunta, ele simplesmente assume aquilo e ele vai adotar o Jesus, vai ser um filho por adoção, depois Paulo vai falar isso tudo, e ele vai criar esse menino, tanto que o anjo fala, não tenha tal, José, não tenha tal, aquela coisa, e ele vai chamar Jesus, então tem todas as instruções, só que, como a gente estava falando, no caso, a responsabilidade espiritual, claro que é dos dois, mas naquela altura Naquele contexto cultural. era o José. Por isso, a primeira vez que você falou, eu só fiz o que eu vi meu pai fazer. Você fez essa pergunta, você fez, de que pai ele estava falando? E depois, né? Não é esse o filho do José, do carpinteiro, aquela coisa assim. Existia uma similaridade na vida de Jesus e de José. Existia uma... O Jesus viu um pai que, tendo ouvido Deus, foi para o Egito, tendo ouvido Deus, voltou do Egito. Então, todas as vezes que um anjo falou com José, ele agiu de imediato e Jesus viu isso. Jesus viu
e conviveu com um pai que aprendeu a ouvir Deus. Sim. E que obedeceu em tudo. Então, isso é também surpreendente. Jesus conviveu com um homem que ouvia Deus e obedecia também. Sempre. É impressionante, eu acho isso. Impressionante. É muito. Ou seja, esta capacidade para ouvir Deus, até com José me parece que Jesus aprendeu. Porque tá muito dentro da cultura assistir o pai, ver os passos do pai, tá muito dentro. Então, essa coisa de ter em casa um homem que nunca se poupou, né? Que protegeu a sua esposa, que protegeu o seu filho, Que que viabilizou começou o processo de todo. novo, todas as vezes. Então, naquela altura, peregrinação não era por preferência de cidade. As pessoas iam para lugares onde eles tinham pelo menos alguém. Quando José vai para o Egito, ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém, ele não tem A profissão. vida vai começar de Vai novo começar lá. de novo. E quando talvez fica boa, ele tem que voltar. De novo. E ele tem que começar de novo. E aí faz muito sentido. Isso faz sentido, mas faz mais sentido. Eu só fiz o que eu vi meu pai fazer. Então quando Jesus ouve de Deus, ele já viu alguém ouvir Deus e ir, e já viu alguém Deus voltar e voltar, já viu alguém conversar com Deus, já viu tudo isso, já viu alguém que não tinha vou forçar a barra, essa ideia do pão nosso. Claro, o pão nosso claramente está falando do maná, que era o pão de cada dia. Claro. Mas Jesus viu em casa um cara que não tinha o pão do outro dia. E que quando foi apresentar Jesus, não tinha nem a condição de comprar. Então, Jesus viu um homem em casa que não tinha celeiro. Então, que não tinha despensa. Que só tinha o pão do dia. E aí quando Jesus vai falar que o homem é louco quando guarda porque tem celeiros, ele nunca viu o pai dele guardar, ele nunca viu o pai dele se queixar, ele nunca viu o pai dele, ele teve medo, como nós temos, mas ele nunca viu um questionamento, pelo menos bíblico, não há. E aí então diminui essa ideia de um Jesus que nasceu pronto e que não teve interferência de quem estava na volta dele. E na ausência de uma voz mais clara sobre alguns pormenores, nomeadamente, já podes regressar à terra. O anjo não diz que é para Nazaré. É uma decisão de José. Até porque Jesus não nasceu em Nazaré. Não. Mas é para lá que eles vão. Porque de Nazaré não vem nada de bom. De Nazaré não vem ninguém importante. Portanto, Ou José conhecia as profecias e... é uma possibilidade. É uma possibilidade e é forte, porque essa é também uma Jesus possibilidade. tinha que ser chamado Nazaré. Exatamente. Mas a verdade é que a narrativa bíblica não diz que o anjo disse para eles irem para Nazaré, mas eles foram para Nazaré. E porquê que eu estou a dizer isso? Como é que os homens lidam com o silêncio de Deus? Que tipo de decisões tomam? Decisões seguras, ponderadas. Mesmo que ele não conhecesse a profecia, é uma decisão ponderada, porque Nazaré é seguramente um lugar de onde o rei de Israel não viria, tendo em conta a reputação de Nazaré já nos dias de José também. Então, ali nada de importante acontece, ali ninguém importante decide ir viver. Ora, José sabe que tem que proteger Jesus. Sabe. Portanto, aquele é o lugar ideal para ele estar protegido. Porque se ainda houver a ideia... Não é de lá.
Porque Ninguém se ia ainda lá. houver a ideia de que realmente o rei ainda possa viver, provavelmente não se vai procurar em Nazaré, tendo em conta a fama que Nazaré tinha. E eu acho isso de um homem com responsabilidade, com bom senso, coerência, disposto a correr riscos, mas a fazer as coisas de forma ponderada, responsável. Faz sentido o que estou a dizer? Isso eu não tinha ouvido. Tô pensando. Porque justamente, na lógica se o medo era, Não, essa foi a razão porque eles foram embora. eles foram embora. Pronto. Então não poderia haver meninos da idade de Jesus. Exatamente. Se ele vai para o grande centro, ele é um menino Que ainda corresponde a essa faixa etária. que estava correndo risco. Mas quem é lá em Nazaré? Nós estamos a especular. Sim. Não São proposições. são preposições. Não, mas que nos ajudam a perceber o que é um homem. O que é um pai de família. Ajuda-nos a perceber. Sim. Alguém que está a assumir responsabilidade e que, por exemplo, é porque é inacreditável como é que o Deus Criador do universo, de todas as coisas, diz assim a José por outras palavras: José, eu preciso da tua ajuda. Protege o meu filho, leva o meu filho, participa neste processo de... E eu pergunto a mim mesmo se nós homens, se nós pais, somos pessoas em quem Deus pode confiar, a quem Deus pode pedir. Conseguiu escutar? Não, né? Uma pena. É que eles não conseguiram escutar. Não? Tá escutando? Queres que eu repita outra vez? Sim. O que eu estou a dizer, o que eu estou a perguntar é, à semelhança de José, se Deus encontra em nós, não em vocês, em mim, ainda hoje, com 60 anos, pai e avô, se Deus pode pedir-me para eu colaborar naquilo que é a sua vontade para os meus filhos e para os meus netos, se eu ainda sou diante de Deus um homem confiável, a quem Deus pode dizer, eu preciso de ti. Porque há aí algumas ideias de Deus que levarão muitos a dizer assim: se ele é teu, cuida tu. Mas Deus está a dizer: não, ele é meu, mas posso contar com a tua participação. E o que é isso, senão o nosso papel, no que diz respeito aos filhos que acolhemos, fruto da nossa relação com as nossas esposas, e aos filhos que estão na cidade, como ainda hoje refletíamos. Jesus chorava, não era tanto pelas ovelhas perdidas, pelas pessoas em Jerusalém que eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus não está tanto a chorar pelas ovelhas que não têm condição para viver sem pastor. Chora por não haver homens que assumam a sua responsabilidade, por pastorear, por cuidar, por estar perto. Faz sentido? Faz, porque no que a gente está construindo, né? Quando Jesus ora, não é novidade para o povo de Deus a paternidade de Deus em Israel, não é novidade, né? Os profetas já chamavam Deus de Pai. Mas a palavra que Jesus usa, né, é aquela palavra, entre aspas, mais íntima, né? E é muito interessante, porque Jesus, quando chamava Deus de Pai, intrinsecamente, ao falar Pai, ele tinha em mente a figura de pai que ele teve, que é justamente o título da tua mensagem. Um homem que Jesus chamava pai. Por quê? Então, quando Jesus falava Abba para Deus, é claro que ele está se dirigindo a Deus Pai, mas
a primeira pessoa que ouviu ele falar isso foi José. É José. Então, a responsabilidade de José é tão grande. Se ele frustrasse, se José frustrasse a paternidade de Jesus, talvez Jesus chamaria Deus de Deus. Ele não daria conta de chamar de pai se o pai dele não fosse uma representação de Deus. Uhum. Então, Nunca tinha pensado nisso, não. Aham. porque se a figura paterna, que é José, Claro. comprometesse o processo, Jesus ia ensinar a gente a orar dizendo Deus nosso. Porque a figura paterna estava comprometida. Mas como a figura paterna é muito resolvida, ela é tão boa que resolve o processo do Deus Pai. Então, chamar Deus de Pai faz sentido. Eu percebo o que tu queres dizer e eu cheguei mesmo a considerar durante essa meditação, e agora ocorre-me outra vez, Jesus terá ouvido de José, o seu pai, quem ele era. Explica, porque... Não é por causa da língua mesmo. Eu entendi. Jesus terá escutado Aham. do próprio José Quem ele era, quem Jesus era, o Messias. o Messias. Há uma forte possibilidade disso acontecer também. O mesmo com Maria, provavelmente, não é? Porque eu não acho que Maria e José tenham escondido isso. Ou pelo menos, parece-me que numa relação saudável, sejam os pais que discernem, juntamente dos seus filhos, quem eles são como dádiva de Deus, não é? E provavelmente em Jesus não foi diferente. Tanto que Jesus, lá no templo, com 12 anos, ele que fala, vocês não me convinha estar na casa do meu pai. Então ele já está muito É convicto. como se Jesus dissesse, mas qual é a dúvida agora? Vocês que me ensinaram isso. Qual é a dúvida agora? Por que vocês estão tão perturbados com? Eu não esperava que houvesse essa perturbação. E o tempo todo, né, na vida de Jesus, essa paternidade bem resolvida, né? A única vez que Jesus orou e não chamou Deus de Pai foi quando ele recitou um salmo. No sentido, Deus meu, Aham. por que me desamparaste? E o Paulo Júnior até fala, aquilo é forte, né? Não sei se você já escutou. Não. Ele estava até aqui agora. Não. Que de certa forma o homem Jesus precisava, entre aspas, se frustrar na sua relação com o divino para de fato se lançar, que a última palavra de Jesus é Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Certo. Então às vezes era até bom para alguns, entre aspas, né, se frustrar mais nessa figura do divino para no fim encontrar a paternidade de Deus, não como quem resolve o problema, né? Mas como quem... Então Jesus não é que Jesus orava, porque ele mesmo podia resolver o problema, né? Mas ele estava num constante relacionamento. E O próprio José relacionava-se com Deus como um pai. Porque nós não percebemos, pelo menos na narrativa, nos dados que temos, de José pedir para Deus resolver os seus problemas, até de perseguição, de um filho que não foi ele que concebeu, mas que o anjo diz que tinha sido o próprio Deus a concebê-lo no ventre de Maria. Mas o próprio José encarna essa relação também com o pai, que não resolve o seu problema,
mas que está com ele caminho. no caminho, no desafio. E que não infantiliza José, mas que faz dele um homem, para que Jesus também perceba o que é ser um homem, o assumir da sua responsabilidade. Então, eu acho, parece-me isso também. Ele é um homem justo, ele entende melhor quem Deus é, mais do que um ser divino todo-poderoso que faz o que José acha que seria mais fácil se Não encurta esse caminho. é. E assim, hoje, né, a gente tem tentado, eu até quis conversar. Daí também a oração de Jesus: Pai, se for possível, Aham. afasta de mim este... Mas não, faça-se a tua vontade. É uma submissão. Maturidade, sim, uma submissão e maturidade e a dependência de um pai que é necessário nesta hora onde ele não pode ser desamparado, não precisa da sua presença e da sua... Então, sim, a mim parece-me que José é um homem maduro na fé, é um homem bem maduro. Bem maduro. Bem E Jesus maduro. também, porque Claro. quando Jesus vai orar isso, né? Óbvio, né? Ele não para aí, né? Tipo assim, Pai, se possível, faz de mim esse cálice. Não é só isso, Não, mas sempre. Mas seja feita a tua a vontade. tua vontade, não a minha. Então, assim, é aquela lógica de um filho que vai amadurecendo e até certa altura o filho relaciona com o pai naquela perspectiva assim do que o pai faça a sua vontade. Então o filho está sempre querendo algo. Ah, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E é normal. Na primeira infância, na segunda, Claro, é normal. claro. Mas chega um momento que o filho vira esse jogo e aí os desejos dele começam a ser os desejos do pai. Então, ele já não sonha mais com a casa que ele queria ter, com o carro que ele queria ter. Então, uma coisa que é comum, até aconteceu com a família do Rafa, o que é comum. Filhos que, quando têm uma certa condição, compram o carro que o pai sempre quis ter e não pôde ter. Ou o primeiro carro que o pai teve, sempre falou, o filho guarda aquilo em algum momento, porque é essa virada de chave da infância de pai, um pai que faz tudo que eu tenho vontade para fazer a vontade do meu pai. Então, pai, se possível, faz minhas casas, mas eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui para fazer o que você quer, o que você quer. Então, eu quis falar com você sobre isso porque nesses dias, né, onde quase todas as mazelas sociais, eu e você aqui não tem nem o que eu falar. Você viveu lá, frente ao desafio jovem. Então, uma pergunta que você não precisava fazer é se o cara tinha pai ou não, porque ele não tinha. Uma pergunta que você não precisa fazer nas cadeias é se aqueles meninos tiveram pai ou não, porque eles não tiveram. Então, Não tiveram e não tinham na hora mais difícil. não tinham. Não tinham. Então, quantas crianças hoje no Brasil, cada vez mais, Portugal, com certeza, nascem sem a figura do pai? Quantas crianças não têm nem o nome do pai na sua certidão de nascimento? Claro. E quase todas as mazelas sociais, pelo menos no Brasil, quase todas as mazelas, tudo A ausência do pai. tem a ver com a ausência do pai. E aí as pessoas começaram a desenvolver essa ideia da ausência do pai vivo, que é o termo órfãos de pais vivos, Exatamente. que não é mais aquela configuração do pai que não está, é Não. o pai que vive, É a pior das é a ausências. pior das ausências. É o pai que, teoricamente, está lá, mas nunca esteve, nunca conheceu o coração,
nunca ouviu, não sabe o desejo do filho, não sabe o sonho do filho, Nunca adotou. nunca adotou o filho. Então, essa ideia da gente ser filho por adoção, que é bíblica, começa em Jesus, começa no povo de Israel, né? Era para que todos os pais pudessem de fato adotar seus filhos, porque a Maria gerou dentro dela, não tem como não ser dela. É do espírito e dela. Claro. José não tem parte nenhuma nisso. A parte dele é só Adotar. adotar. E a gente, como pai, né? Nós dois aqui, você já mais à frente, né? Como avô, e eu como pai ainda, eu fico olhando assim, e às vezes eu mesmo não tenho a dimensão do quanto a minha vida, do quanto a minha palavra, do quanto meu abraço, a minha ausência, forma os meus filhos. E eu não sei se a minha geração está prestando atenção nisso. Porque a gente gera o recurso, a gente gera o que a gente acha que os nossos filhos precisam. Eu tenho falado isso lá, o Rafa sabe. Eu acho que metade das coisas que a gente quer dar para os nossos filhos, eles nem sabem que precisam. Seriam dispensáveis. Seriam dispensáveis. Mas o que não é dispensável é para nós o segundo plano. Então, quando eu escutei você, e aí, sei lá, não sei quanto tempo já deu aí, mais ou menos. Quando eu te escutei a primeira vez falando sobre isso, foi para mim a Sara tem 8, o Matias tem 6, você conhece eles. E quando eu cheguei em casa com a Sara, nunca te contei isso. Foi até estranho assim. Também eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Foi uma coisa que as pessoas Que ocorreu. muito. Me ocorreu. Quando seus filhos nascerem, você vai ver Deus. Eu não vi nada. Peguei a Sara no colo, não tive nenhum quebrantamento assim. Foi até estranho, fiquei me culpando assim durante um tempo. Por que eu não tô como as pessoas falam, né? E aquilo eu fui descobrindo que um pai, assim como uma mãe gera um filho durante 9, quase 10 meses, um pai quase demora isso para ser pai também. Ele vai olhando a criança e ele vai tendo que... A criança vai tendo que ser gerada dele também. E aí, para não correr esse risco de enganar meus filhos, né, eu fiz isso com os dois. Com 3 dias de vida, quando a Sara veio para casa do hospital, Carol estava junto, obviamente, né? Peguei ela no bebê conforto, assim. Aí botei ela em cima do sofá. Aí eu falei assim pra ela, Sara, ó, seguinte. 3 dias. Tá aqui, vou te apresentar essa casa. Sim, fica à vontade, abre a geladeira. Eu comecei. Pai, pega no que você quiser. Usa tudo aqui como se fosse teu. E assim, no dia que você quiser, você pode até me chamar de pai, mas não confunda. Não se confunda, não se iluda. Eu falei assim, eu sou teu irmão. E eu vou cuidar de você como Deus cuidaria. Então, eu gostaria muito que você me chamasse de pai, para você aprender. Eu queria ser para você essa figura de Deus na tua vida. Amém. E aí, tá. Aí o Matias chegou, botei ele no sofá. Matias, ó, fica assim. Aí eu já te contei. Uns 5 anos depois, eu pego a Sara evangelizando o Matias. Minha casa, você viu lá, né? Muito grande. Lá em casa ninguém esconde nada, é impossível. Aí eu tô passando no corredor. Ninguém pode fugir de ninguém. Não tem como. Esconder-se de ninguém. Todo mundo que entra em casa fala, gente, se vocês se perder, a gente se encontra aqui. Assim, é impossível. Minha casa é muito pequena, apartamento, né? Aí eu tô passando no corredor assim, eu vejo a Sara meio conversando, eu comecei a escutar. Aí ela falou assim, Matias, vou te contar uma coisa. O Daniel, me chamou de Daniel. Isso aí ela tinha uns 5 anos, a gente tinha uns 3. O Daniel não é seu pai. Aí eu
colei o ouvido, né? Aí ela, Tu já me contaste isso. na verdade, ele é seu irmão. E aí eu entrei no quarto e a gente começou a conversar, aí eu orei de novo agradecendo aquilo. Porque eu acho que falta a nós, a mim pelo menos, essa concepção de eu vou afetar drasticamente a relação dela com Deus se ela não perceber em mim esse homem justo. Então, não adianta eu querer falar para Sara que Deus é bom se eu não for para ela. Não adianta eu falar para o Matias que Deus provê, que Deus é caloroso, que Deus é muito. Se eu não, que Deus é presente, se eu faltar em todas as... E eu vejo às vezes, sim, queria que você abrisse seu coração no que você quiser, nesse sentido, porque quando eu fiz isso por eles lá com 3 dias, eu não estava fazendo isso por eles. Por ti mesmo. Claro. Assumir a responsabilidade. Diversas vezes eu colocava a Sara na cama e começava a conversar com ela antes do Matias nascer. E aí um dia a Carol até me perguntou assim, mas você acha, sei lá, alguém me perguntou também várias vezes, mas você fala que sua filha, você acha que ela entende? Eu falei, mano, tô falando pra ela. Não tô falando pra ela. Eu tô me convencendo de que ela não é a minha filha, porque se ela for a minha filha, talvez ela não seja para ela não consiga entender que ela é filha de Deus. Então, você entendeu? Essa pressão romântica que os pais fazem com os filhos, às vezes está bloqueando os filhos de chegarem lá. Conhecerem a sua origem. Sim. E o seu propósito. E que eles mesmos são ideia de Deus. Claro, nós fizemos parte do processo. Claro. Como Maria fez. No caso de Jesus, José não teve essa intervenção física, mas recentemente eu tive uma conversa séria com os meus 3 filhos. Todos eles têm mais de 30 anos. Na verdade, um 30, outro vai fazer agora 34 e o outro mais velho vai fazer 37. Tivemos uma conversa assim, os 4, onde eu, fruto de um momento que tive um processo, eu entendi que eu deveria ter essa conversa com os filhos e às vezes pedir-lhes perdão, e não foi tanto por algumas coisas que eu fiz de errado, foi até mais a pensar em alguns momentos onde eu não tive presente, onde eu não fui muito equilibrado na gestão da minha agenda, até em nome do ministério, como pastor. E eu precisei de lhes dizer, eu reconheço o meu erro, mais do que pedir perdão. Eu reconheço o meu erro, filhos, e eu quero assumir isso com vocês. E os meus filhos começou ali uma conversa e eles disseram-me, paizinho, hoje é muito mais fácil para nós falar, paizinho, porque é assim que eles me tratam, é muito mais fácil para nós falar disto, porque nós também já somos pais, a gente também já se viu a errar e a pecar. E a conclusão desse encontro e dessa conversa foi, mas nós não temos uma ideia de que tu tenhas que ser perfeito para ser o nosso pai. Aquilo que ficou vincado na nossa vida é que até pela forma como agora estamos aqui a conversar e tu a reconheces o teu erro, tu estás-nos a revelar o que um filho de Deus faz com os seus irmãos. Porque no fim do dia nós somos todos filhos de Deus e no fim do dia nós também somos irmãos em Cristo. E isso foi muito importante. Claro que aqueles são os meus filhos, não é? Mas este entendimento, até porque se eles são filhos de Deus, é bom que a gente tenha cuidado como lida com os filhos de Deus. Também até por essa perspectiva.
Mas as nossas mulheres também são filhas de Deus. Como é que a gente lida com elas? Também deve haver essa dimensão. Muito mais responsável. Claro, para nos responsabilizar. Então é disso realmente que falamos. Sexta-feira que vem, eu vou para uma viagem lá, né? E faz tempo que eu não saio 2 seguidas assim, né? E aí um irmão do Rio Grande do Sul me ligou não, né? Mandou mensagem, ninguém liga para ninguém. Mandou mensagem falando que na igreja lá eles perderam tudo. E se eu não me engano, eu tenho 20 na cabeça, 20 famílias da igreja. Cá não sei nada. Nada. A igreja, tudo. E eles iam fazer um culto para recomeçar. Né? E eles falaram assim, o pastor, né? E o meu filho indicou você, ele não me conhece, o pastor. Queria que você viesse aqui. Aí eu até mostrei pro Rafa, né? Aí chorei, assim. Nossa, que oportunidade, né? Aí eu olhei na agenda. Quase ia falar assim, mas eu aprendi a olhar antes, né? Depois não tinha. Aí era o dia da mostra cultural da Sara, na escola. Uma mostra cultural. Aí eu respondi pra ele, ó. Eu já ia te falar assim, mas é a mostra cultural da minha filha. E eu vou perguntar lá em casa. Ela já sabe ler, né? Então eu cheguei lá em casa, mostrei a mensagem pra ela. Aí eu falei, filha, ó, vai receber esse convite, queria ler com você aqui. Ela, por que você tá me mostrando? Eu falei, que é no dia da sua mostra cultural. E eu queria que você decidisse, porque você para mim é prioridade. Então, É a minha primeira responsabilidade. você é minha. Então sem nenhuma pressão. Falei para ela, papai só precisa responder. Aí eu falei, o que você acha? Sabe o que ela falou para mim? Acho que você precisa ir lá para encontrar com essa nossa parte da família. Amém. Aí eu falei, sério, Sara? Ela falou, Eu falei, então tá bom. Aí eu respondi para eles e guardei. Porque, claro, né? Ela vai dançar, tem teatro, ela é a Bela da história lá, da Bela. Eu vou perder, claro. Mas eu vou filmar, aquelas coisas todas. Só que até isso, alguns pais falariam ao contrário, assim. Isso foi tão bonito que agora eu vou ficar. Não, ao contrário, ela decidiu. Então, até por ela é que eu preciso ir. Então, o Matias me perguntou, como teus filhos já te perguntaram, por que você viaja tanto? Porque você viu o Matias, ele fala menos e quando ele fala, né? Bem incisivo. Você lembra que ele falou que eu tinha morrido? Você lembra dessa história? Sim. E aí ele chegou em mim, toda vez que eu vou viajar, ele acha que eu vou ficar muito tempo fora. É muito pequeno. Muito papai. pequeno. Aí ele, de novo, só que eu sempre falo, não viajo sem falar. Aí ele, por que você viaja tanto? Aí eu falei assim, ministério, aquela coisa, né? Mas pela família, né? Pela família. Mas aí um dia ele perguntou de novo, lá da Europa e tal. Aí eu falei assim, filho, papai viaja tanto porque vai chegar um momento que Deus vai falar com você. E ele vai te mandar para algum lugar. E quando Deus falar com você e te mandar para algum lugar, o papai já vai ter ido lá. E você vai ter alguém lá para te receber. Então, todas as vezes que o papai viaja, eu estou também pensando em você. E aí, sim, muita gente não teve essa conversa. Incluir, Eu claro. falei assim, eu faço isso porque Deus vai falar com você e Ele vai te levar. Só que quando você chegar nesse lugar, você já vai ter família lá. Porque o papai foi lá antes, construiu isso em favor de você. Então, e claro, errei muito também. Fico contando as vitórias aqui, mas muitas vezes a gente passou dos limites, assim. Eu passei também. Muitas vezes. Então, no primeiro dia dos pais eu não fui. Então, aí nunca mais, assim. Por isso que agora eu sempre volto pra agenda sem querer, não era pra querer. Então, eu lembro o dia em que a minha neta mais velha, que foi a primeira, nasceu. Eu tinha um compromisso para estar também a partilhar fora na Espanha. E
E eu sabia que seria que o meu sim a esse convite coincidiria o mais certo possível O nascimento. com a semana em que a menina poderia nascer. E eu aceitei o convite. E é estranho, porque até esse convite que eu aceitei, levei também o meu filho mais novo. Eu de vez em quando fazia isso. Levava os filhos, ou a família toda, ou um dos filhos, para privilegiar um momento ou outro. E naquele dia eu não estava presente em Portugal quando a menina nasceu. Eu nunca mais repeti isso. Quando eu vivi isso, eu nunca mais repeti isso. E daí em diante nunca mais fiz isso. Sabendo que o neto está para nascer, a minha agenda fica organizada em função disso e aceito alguns convites para estar fora se por causa do nascimento eu não for. E o que acontece é com o nascimento dos netos, porque os filhos estão todos em países diferentes, eu paro com tudo, meto-me ou no avião ou no carro e vou ao encontro deles no dia em que eles nascem. Portanto, a gente fazia esse percurso e eles são testemunhas disso. Mas também errei para perceber, e isso ajudou-me a perceber a importância para coisas para as quais eu não estava desperto em ninguém. E eu acho que isso é muito importante, incluir os filhos e nós estarmos incluídos na vida dos filhos. Isso fala de assumir responsabilidade e ensiná-los a assumirem responsabilidade. E ao mesmo tempo, não infantilizá-los. Eles repartirem-nos com os filhos, com os outros filhos, com os outros irmãos, né? E como tu dizias, e nós prepararmos condições para que amanhã os nossos amigos sejam amigos dos nossos filhos. As pessoas com quem hoje estabelecemos relação, os nossos filhos são também pessoas que apreciam essas pessoas com quem a gente estabeleceu relação. E isso é muito presente, está muito presente na vida dos nossos filhos, porque eles também tinham esse entendimento. Família e... Dentro de tudo isso que a gente está falando, você percebeu aí, né? Que é um esforço de dar um testemunho. A gente não está aqui querendo desenvolver um tema, muito menos defender uma tese, são proposições, mas são proposições que fluem do nosso coração. Você ouviu aí algumas das minhas histórias, um pouco das histórias do João, e esse esforço nosso de pai para ser essa referência de Deus na nossa casa, para que os nossos filhos entendam de uma vez por todas que eles são filhos de Deus e que eles precisam aprender a voz de Deus, mas isso pode acontecer e deve acontecer a partir de nós. Então, um grande privilégio. Paternidade é um grande privilégio. E é por isso que eu quis fazer uma outra pergunta para o João, uma pergunta mais pessoal, que é, João, o que você gostaria que seus filhos falassem de você? Traduz aí. Se alguém perguntasse para os seus filhos quem é o seu pai, como você ouve o seu pai, o que você pensa do seu pai. E o João deu essa resposta que para mim é muito especial e tenho certeza que vai também encontrar teu coração. Eu diria que, como pai, que os meus filhos pudessem dizer de mim o meu pai foi tendo, à medida que viveu, um coração mais parecido com o coração de Deus. E eu fico por aí, porque se os meus filhos disserem isso, para mim está tudo bem. Para mim está tudo bem. E isso no meio do meu pecado, da minha fragilidade, mas eles perceberem que o meu coração, no processo, ficou mais parecido com o coração de Deus. Eu acho que o melhor testemunho que um homem pode ter é o testemunho que os filhos dão dele. Não que ele dá de si mesmo. Então, partindo que os filhos deem testemunho do Pai.
Benção. Obrigado, João. Obrigado também. Fala, gente, é isso aí então. Eu quero agradecer o João, agradeci diversas vezes, porque foram muitas tentativas. Tô agradecendo o Felipe, que está aqui comigo. Lá em Caldas, o Danilo, o Rafa, tive que interagir com o Danilo, com o Rafa, o Matheus, tinha um povo ali ouvindo essa conversa. Mas eu quero agradecer você, porque se você chegou até aqui com tantos cortes, legendas, tanta coisa que favoreceria que você não chegasse até aqui. Mas se você chegou até aqui, eu quero te agradecer muito. E se você é pai, eu quero te fazer um pedido especial. Do coração mesmo, assim. Isso não tem nada a ver com projeção, com visualizações. Tem a ver com algo que é de Deus. Eu queria te incentivar a enviar isso para pelo menos 5 pais. Seja seu pai, seja seus amigos. E se você é pai, quero te incentivar a assistir pelo menos mais 2 vezes. Isso é muito profundo. É uma chamada de Deus. E é por isso que eu fiz tanto esforço para que isso chegasse até você e poderia, claro, chegar de uma forma melhor, mas foi o melhor que a gente pôde. Então, muito obrigado que você chegou até aqui, obrigado, Felipe, obrigado a todo mundo. Segunda-feira que vem, dá um like também, né? Curte, comenta, faz perguntas. Nosso Instagram é aberto, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, os comentários aqui estão abertos, você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Vai ser um prazer continuar essa conversa com você em outro momento, tá bom? Deus abençoe, sejamos uma bênção e até a próxima, se Deus assim permitir. Um abraço.